Deus fez grandes coisas. A passagem do Mar Vermelho foi um feito extraordinário, né? Que chamou a atenção de muita gente. Era o impossível acontecendo de maneira esplendorosa. Mas esse feito aqui que nós vamos estar lendo nessa noite foi um dos maiores depois da abertura do Mar Vermelho. Nós não estamos falando de destruição em massa como foi o dilúvio, né? Mas eu digo assim, livramento. Estou falando de livramento que Deus deu ao seu povo depois da passagem do Mar Vermelho. Esse aqui é um dos maiores, e não vejo outro maior igual esse que nós vamos estar acompanhando agora. Segundo as Crônicas, capítulo de número 32. Por que eu escolhi esse tema, irmãos? Porque hoje a igreja do Deus vivo, ela vive sendo bombardeada de todas as formas. E nós encontramos muito dos irmãos, muito da igreja sendo esmagada, e muitos desistindo pelo meio do caminho, acreditando que foi abandonado por Deus, acreditando que o inimigo é mais forte. Mas o que Deus fez aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 32, é algo, digamos assim, fenomenal. 32, olha só o que diz. Depois destas coisas, depois dessas fidelidades, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Amém? Amém. Pode tomar assento. Para os irmãos terem uma ideia do que nós vamos estar falando, a gente viu a história de Gideão, não é isso? Que Gideão conseguiu vencer um grande exército com pouca gente, não é isso? Com quantos? 300 pessoas, mas era um batalhão, né? E a gente ficou encantado com essa história, sim ou não? Nós acreditamos que Deus, Ele está conosco. Quando nós acreditamos nele, Ele entra em ação. Quando nós desacreditamos nele, nós perecemos, porque a dúvida, ela não faz parte dos projetos de Deus de salvar e libertar o homem. Vocês imaginam que quando Jesus estava no meio do mar, caminhando, e Pedro viu que era Jesus, falou assim: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Deus falou assim: venha. Ele acreditou e foi, e andou. Mas quando ele duvidou, ele pereceu. Então, dúvida não está nos parâmetros divinos para a salvação do ser humano. Tanto é que a humanidade de hoje ela é atacada pelo inimigo, colocando doenças, colocando vários tipos de enfermidades, e nós cedemos quando nós não acreditamos no poder que Deus tem para curar, e nós colocamos a medicina em primeiro lugar. E não seria isso o fator principal, eu colocar a medicina, porque qualquer dor que me venha, a primeira coisa que eu penso é o médico. É para isso que nós pagamos plano de saúde caro, porque nós preferimos pagar um alto dinheiro, porque nós não confiamos no poder que tem em Deus. Porque se nós confiarmos, Ele é poderoso para nos curar. Então, quando a nossa fé falha, nós entramos diretamente na medicina. E a medicina, ela não é 100% eficaz. Pastor, mas o que eu faço então, se eu não for no médico? Se a tua fé não é genuína, continua indo no médico. Porque se eu acreditar, irmãos, é a Bíblia que diz. Então, diante de certas ameaças que o maligno ele faz ao seu povo, que pessoas que chegam e falam assim: olha, você vai perder tudo que você tem,
certo? Você vai conseguir pagar isso, você vai conseguir pagar aquilo. A gente coloca aquilo na cabeça, eu não vou conseguir pagar. E você acaba não conseguindo pagar. Você perde propriedade, perde carro, não é isso? E assim por diante. A saúde sua fica fragilizada, a gente vai de mal a pior. Esse cenário aqui é uma realidade que nós deveríamos hoje, se você nunca parou para pensar nisso aqui, ou se você talvez nunca ouviu falar desse fato aqui, que eu vou estar explanando para os irmãos, preste atenção que isso aqui foi um ato de fé. A gente vê muitas passagens bíblicas que são pregadas repetidamente, não é isso? Parece que as pessoas ficam assim, sabe, martelando aquilo, mas tem fatos na Bíblia, casos extraordinários, que nunca foi pregado na igreja. Eu, por exemplo, nesse caso aqui, eu não me lembro de que alguém tenha pregado isso. Mas é um fato curioso, porque eu considero o dia em que Deus trabalhou sozinho, sem a ajuda do ser humano. Então Senaqueribe, rei da Síria, a Síria, não sei se o irmão sabe, naquela época era uma potência. Todos os reinos, todos os reinos daquela época foram esmagados pelos reis da Síria. Morria-se um rei, levantava-se outro, e todos eles foram tremendamente humilhados, todos eles foram tremendamente derrotados por todos os reis que passaram. E tudo que os reis da Síria eles desejavam, eles chegavam e dominavam. Tomavam, certo? Pegavam o povo cativo, destruíam a cidade e assim fazia. Mas até o dia que o rei da Síria cometeu um equívoco em desafiar o Deus vivo. Ele chegou, entrou em Judá, acampou lá os seus exércitos. Antes de eu falar para os irmãos quanto era aqui, eu queria perguntar para os irmãos, imagine você, faça isso. Você sozinho, lutar contra 5 pessoas, é muito para você? Você considera assim que você vai sofrer uma derrota? Com certeza, não é isso? 5? Até o ministro que é bombadinho, com certeza ele vai perecer se for 5. Né? Não dá, irmãos. E contra 10? Não é pior? E contra 100? Davi cometeu uma grande façanha, porque tinha ali alguns milhares, mas não era tantos assim. E Deus sempre usa estratégia, Deus sempre usa alguma coisa, Deus sempre usa alguém para poder derrotar os adversários do povo de Deus. Nesse dia Deus resolveu não usar ninguém aqui na face da terra. Então o rei da Síria chegou e falou assim: olha, tudo que os meus pais, os meus antepassados quiseram, eles conquistaram. E hoje a gente vai dominar, a gente vai esmagar os israelitas. E ninguém pode fazer vocês livrar das nossas mãos. Ninguém. Até aí, tudo bem? Só que ele cometeu um grande erro quando ele colocou Deus no meio da parada. Ele disse assim: olha, todos os deuses de todos os reinos que o povo clamou, não puderam livrar eles das nossas mãos. E agora vocês estão confiando no que o rei Ezequias está falando, porque o rei Ezequias destruiu os altares que vocês adoravam dos deuses e falou que tem um Deus que vocês devem adorar, cujo Deus vocês estão adorando agora, que esse Deus, eu duvido muito que ele vai poder livrar das minhas mãos. Assim como foram os outros deuses, esse Deus também vai ser derrotado, porque ninguém aqui pode escapar da minha mão. Ah, não, aí ele mexeu com a autoridade divina. O povo todo ficou assustado e Ezequias falou assim: ó, gente, é o seguinte, não precisem ficar com medo, porque o exército que está com eles são guerreadores de carne, mas o que está conosco é braço de ferro. Então não se assuste. E o povo ouvindo as afrontas, imagine que os assírios,
eles falavam o idioma deles, mas eles estudaram o hebraico só para afrontar Israel no idioma de Israel, porque sabia que precisavam que Ezequias falasse o que eles estavam falando para o povo de Israel, mas Ezequias jamais ia amedrontar o povo. Então eles mandaram para lá mensageiros que falavam o hebraico. E quando eles começaram a falar, Ezequias falou assim: olha, você está falando na nossa língua, fala abaixo, que senão o povo de Israel vai escutar e eles vão temer. Ele falou assim: mas é isso que a gente quer. A gente quer que eles ouvem no idioma deles o que o rei da Síria vai fazer. Sabe o que eles fizeram? Eu achei esse texto tão lindo, porque quantas vezes nós nos encontramos ameaçados, confrontados, não é isso? E a gente se entrega fácil. Ezequias perdeu o poder da fala quando os mensageiros começou a propagar no meio de Israel no idioma hebraico para todos. Falou assim: vocês estão cometendo uma grande falha, vocês estão sendo iludidos pelo rei Ezequias, que anuncia a vocês um Deus soberano que vai livrar vocês da mão do rei da Síria. Isso aí é mentira, não vai acontecer. Eu quero que vocês lembrem qual foi o reino, qual foi o povo que foi livre das mãos do rei da Síria, porque o seu Deus o livrou. Não cometa esse erro de acreditar no Deus do rei Ezequias. Como se não bastasse, irmãos. Eu estou falando aqui, eu estou pregando com os irmãos, mas eu estou arrepiado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque não eram 1000 soldados. 1000 soldados é muito. Você imagina 1000 pessoas. Você vê esses jogos de futebol, um estádio lá cabe 40.000 pessoas. É gente, poxa, não é? Imagina você lá no meio e 40.000 pessoas querendo te esmagar. Tu vai escapar? Não vai. Mas aqui era mais de 185.000. Era mais. O exército do rei da Síria, ele chegou simplesmente, ele entrou de Judá com mais de 185.000, acampou todo o povo lá, os seus exércitos, e agora começou a ameaçar o rei de Israel, que estava em Jerusalém. Falou assim: ó, nós vamos cercar Jerusalém, a gente quer Jerusalém, então se vocês aceitar a nossa proposta, a gente mata o rei da Síria e a gente vai levar vocês para outro lugar melhor, aonde a gente vai tratar de vocês, vai dar pão e água, vocês vão cultivar, falando no hebraico. Imagina o povo vendo isso. E agora, irmãos, olha só, ou você confia em Deus, ou você confia na proposta que os outros se fazem. E qual era mais fácil o povo acreditar? Ó, Deus vai nos livrar? Ou um rei falou assim: olha, eu vou dar para vocês pão e leite, eu vou dar para vocês um novo lugar, a gente vai tirar vocês daqui de Jerusalém, nós vamos colocar um lugar bem melhor, vocês vão ter todo o conforto. Imagina, isso aí é uma proposta que a gente está fazendo, porque se vocês não aceitar, ó, a gente corta o pescoço, simples assim. O que o senhor faria, meu irmão? O que você faria? Só que antes, quando o rei da Síria, ele chegou e acampou, ele já tinha provocado o rei Ezequias. O rei Ezequias foi, fechou todas as fontes de água para que eles não pudessem beber, todas as fontes, inclusive o riacho. E orientou muito bem, falou assim: olha, vocês vão sofrer muitas ameaças. Você sabe o que fez Israel vencer? Eles acreditar no homem de Deus. Porque se eles não acreditam, eles entregavam Ezequias e Jerusalém era tomada. Mas Ezequias falou assim: olha, vocês não dê ouvido a que o rei da Síria vai ameaçar, o que ele vai falar, e vocês também não respondam nada. E o interessante é que eles seguiram a risca, irmãos. Os mensageiros saíram falando no meio de Jerusalém, e eles não responderam uma só palavra. Tanto é que irritou os mensageiros, dizendo assim: olha, vocês estão confiando, vocês estão embasados no quê? Só para entender, porque a gente está falando e vocês estão aí tranquilos. Essa confiança de vocês está fundamentada em quê? Porque eu quero fazer uma proposta para vocês. Vou dar 2.000 cavalos para vocês. Olha isso aqui, a afronta abusada.
2.000 cavaleiros para montar nesses cavalos. Eles não tinham, irmão. Eles não tinham. Tamanha afronta. Então, não se iluda com o que Ezequias está falando. O rei, sabe o que o rei fez? Fez uma carta para Ezequias e falou assim para Ezequias: Ezequias, você está iludindo o povo, falando de um Deus que não pode te livrar das minhas mãos. Você sabe disso. Estou te escrevendo para poder falar para você parar com essa ilusão e se entregar, porque o povo vai ser esmagado por tua causa. Vão morrer todo mundo. A gente não vai perdoar ninguém, porque até hoje eu quero te lembrar mais uma vez que ninguém escapou das minhas mãos. Eu estou te dando uma chance para você se arrepender e se render. Quando Ezequias leu a carta, irmãos, diz a Bíblia que Ezequias pegou a carta, entrou no seu quarto e falou assim: Deus de Israel, olha, irmão, que coisa linda, olha o que está escrito aqui sobre esse rei que está afrontando o Senhor, o Deus vivo. Ele está me ameaçando o teu povo, e está confrontando o Senhor, dizendo que o Senhor não é capaz de enfrentá-lo. Porventura o Senhor faria isso? Deixar ele zombar do Senhor e derrotar o seu povo? Então eu peço ao Senhor que me dê uma resposta. Esse rei Ezequias foi o mesmo que Isaías entrou lá no pátio e falou: prepara a tua casa, ponha tudo em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Agora vocês vão entender por que Ezequias ele fez essa oração. Porque olha só como ele foi fiel a Deus. Não se entregou, não se rendeu. Aí, muito mais adiante, que o profeta Isaías chegou e falou para o Senhor: prepara a tua casa, tu vai morrer. O que ele fez? Ele virou para a parede e falou assim: Senhor, só quero lembrar o Senhor, não vou pedir nada. Só quero te lembrar, aleluia, que eu Jesus, fui fiel. Aleluia. Eu andei com meu coração sincero diante da tua presença. Agora analisa e vê se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Aleluia. Aí Deus lembrou dessa passagem. É isso? Realmente Ezequias foi fiel. Irmãos, diz a Bíblia que Deus tomou uma decisão naquele dia. 185 mil, mais de 185 mil. Presta atenção aqui no que eu vou dizer. Uma noite silenciosa, Deus resolveu agir sem intervenção de qualquer ser humano que seja. Deus só falou, irmãos, eu estou tremendamente arrepiado aqui, parece que eu estou engrossando aqui dentro do meu terno. Deus falou ao ouvido de um. De quantos? Um anjo. E falou assim: você pode resolver essa questão para mim? Aleluia, Jesus. O anjo falou assim: é só o Senhor falar e eu vou lá. Irmãos, foi uma coisa incrível. A noite silenciosa, esse anjo tão silencioso, invisível, implacável, que não perdoou ninguém. 185 mil ao raiar do dia estavam estraçalhados, só os cadáveres. Aleluia. E quem sabe o que aconteceu naquela noite foi somente as pessoas que enfrentou esse anjo. Homens valentes, valorosos, todos eles armados. E o anjo silenciosamente foi lá, matou um por um. Quando eu falo que era mais de 185 mil, porque 185 mil amanheceu morto. E quando os que sobraram, diz a Bíblia, acordou de manhã, olhou, era corpos para todo lado. Imagina, irmão, 185 mil pessoas. Vamos falar assim que são 4 estádios do Morumbi. Lotado até a tampa.
morto. Dava para encher Santos, irmão, todas as ruas de Santos. Deus, poderoso. Diga um anjo. Aleluia. Um anjo, olha o poder que Deus tem. Um anjo, nas Aleluia. camadas, silenciosamente, entrou lá e disse para cada um: você nunca mais ousa afrontar o Deus vivo. Aleluia. E foi. Glória a Irmãos, Deus. em fração de segundos, ele estraçalhou 185 mil. Aleluia. Os que sobrou, que eu não sei quanto, a Bíblia não fala quantos, e quando eles olhou, tudo aquele gente morto foi lá na cabana do rei. Falou assim: rei, aconteceu uma desgraça aqui. A gente não sabe como, não sabe quem e como aconteceu. Mas se o senhor sair lá fora, o senhor vai ver o que nós estamos querendo dizer. Quando o rei saiu e olhou, irmão, ele pegou os que sobrou e saiu no desespero. Só que o melhor de tudo isso aqui ainda não é isso. Quando Ezequias falou com Deus, Deus usando o profeta Isaías, e Deus disse assim: olha, você fica tranquilo, Ezequias, eu vou tomar providência, eu vou fazer esse rei voltar da terra de onde ele veio, pelo mesmo caminho, vou fazer ele voltar desesperado, vou fazer ele entrar na cidade dele, e um detalhe, ali eu vou armar uma emboscada e vou matar ele a fio da espada. Os próprios filhos, os dois filhos dele, eles estavam no templo adorando o Deus dele, os dois filhos dele chegou e matou ele a espada. Afrontar o Deus vivo não é uma boa ideia. Não é um bom negócio. Então foi a noite mais silenciosa, aonde Deus resolveu não ter intervenção do ser humano, nem buzina, nem trombeta, nem canto, nem nada. Deus falou assim: hoje eu vou agir no silêncio. Aleluia. Glória a Deus. Não foi uma multidão de anjos, foi um só. Aleluia. Deus falou com um anjo só foi lá e enfrentou 185 mil. Glória E disse: a Deus. Deus, o que o Senhor mandou fazer, está feito. E eu deixei alguns lá só para poder testemunhar. Aleluia. Fugiram todos. O anjo não saiu de lá, irmãos, enquanto aquela tropa não se afugentou. Eita, Jesus. O rei não falou Aleluia, nada. Jesus. Sabe o que ele pensou? Eu mexi com o Deus errado. Aleluia. Provoquei tantos deuses, mas esse aí é terrível. Glória a Deus. Então, que nessa noite, glória a Jesus. essa mensagem sirva de inspiração para que você nunca tenha medo do que Deus é capaz de fazer na sua vida. A transformação que Deus pode fazer na sua vida, não importa o tipo de luta, o tipo de problema que você esteja enfrentando. Deus vai agir no silêncio pela tua causa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. Aleluia. 1 Coríntios, irmãos, entrando no ato da ceia, esse Deus é maravilhoso. Irmãos, vocês imaginam que eu fiquei a semana toda meditando nessa palavra?